Oi, Sanseverino. Oi. Posso falar uma coisa que eu tinha falado? O quê? Você lembra que eu falei pra você no camarim ou não? Nem lembro, né? Não lembro. O Nicolini, que aliás começou Falando Nisso com a Sol, veio perguntar pra mim quantos anos eu tava no Falando Nisso. Ah, é e a gente verdade. sempre acha assim, 2 anos, 3 anos. Já tem 5 anos, Solange. 5 anos que eu te aturo? Nossa, como que você consegue? Eu fico imaginando aqui porque uma coisa é papai e mamãe amar a gente. Não. Agora quando a rua ama a gente é diferente. 5 anos é muito querida, é muito querida. É muito tempo, né, Sol? Tô ficando bem. Nossa, nem fala, eu também. Eu comecei aqui, não tinha nem ruga, agora Faço eu tô aniversário mês que vem, Sanseverino. Por falar em ruga, vamos falar de uma pessoa que deixa a gente tudo sem ruga? Tudo sem ruga. Tá aí, Gabi, a fotinho dela? Tá ela lá. Beijo pra nossa querida doutora Elina, que faz aniversário hoje. Aliás, a gente vai te dar um beijo hoje, pessoalmente, né, Luquinha? Vamos lá pra Taubaté. Aliás, pessoal de Taubaté, hoje à noite estamos aí, viu? Pois é, a gente vai dar uma pausa. Ih, vamos rodar Taubaté tudo hoje. Beijos, fiquem com Deus também. É bom demais a gente estar juntinho de você. Tô aqui já dando oi pro pessoal que tá ao vivo no Facebook. Hoje é dia de Papo Cabeça, meinho de semana. E a gente sempre, antes de começar o Falando Nisso, a gente reflete juntinho com você. Presta atenção, não precisa ficar nervoso. Aliás, tem tudo a ver com o assunto de hoje também. Uma mentira sempre é descoberta. A aparência sempre engana. E viver apenas para o outro muitas vezes decepciona. Então cuide de você, se alimente de Deus, que tudo pode mudar. Esse é o nosso toque, Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, Justiça bloqueia bens de Lula e de Paulo Okamoto e STF autoriza retorno de Cabral para o Rio de Janeiro. Quarta-feira é dia de conversar bastante e abrir o coração, por isso fique à vontade para participar do programa. Aliás, hoje também é dia de você participar dos concursos culturais. Então você corre pro nosso Face, tem um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Você diz nos comentários por que você merece levar para casa então esse kit e a frase mais criativa, que a nossa produção achar mais bacana, vai faturar esse presentão, tá? No Instagram é o mesmo processo para você concorrer um kit Cooper, só que você vai marcar 2 amigos e escrever a frase. E sexta-feira também tem esses 2 resultados, tá bom? Bora conversar bastante, abrir o coração. Hoje é dia de papo cabeça assim. Seja muito sincero comigo, Sanseverino. Ai, diz. Aí estou chamando você de Sanseverino agora. Pode chamar. Qual a maior desculpa que a gente dá para não fazer alguma coisa? Que não dá tempo, que a gente não tem tempo, não é verdade? Ai, não deu tempo, desculpa, não tive tempo. É. Tudo é a culpa do tempo, é feito engordar. Ai, eu tenho problema de tireoide. Tireoide não tem nada a ver quando a pessoa não emagrece, não é verdade? Então, tempo, como é que a gente corre contra o tempo de uma maneira saudável? Que dê tempo para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer. Porque a gente queria que o dia tivesse 25 horas, pelo menos, né? Só. Exatamente. Agora, quem nunca tem tempo é uma pessoa ansiosa ou uma pessoa desorganizada que não sabe programar a vida? Eu não sei. Ele está aqui para nos orientar, ele que é psicólogo especialista em tempo, Dr. Fabrício Padilha. Fabrício, muito obrigada por estar aqui. Doutor, entra rapidinho que a gente está sem tempo, tô brincando. Mas é assim aqui, né? O ao vivo, Jesus. O ao vivo é assim, eu falei pro Fabrício lá fora, né? Tava explicando, porque é assim, gente, vou explicar rapidinho, dá tempo. Com esse lado aqui, você consegue mostrar, Gabi? Ó, tem isso aqui na orelha, tanto minha quanto do Lucas. É o nosso feijãozinho. A gente escuta a direção de TV. Com esse ouvidinho aqui, a gente escuta o entrevistado. E com os olhos, a gente escuta vocês. Então, são 3 informações na cabeça da gente. A gente tem que ter tempo. E parece que voa pra gente também o programa, né? Voa. Agora, muito obrigada, viu, Fabrício, por estar aqui com a gente. Lá fora a gente estava conversando. A pessoa que nunca tem tempo, sempre dá desculpa, não tive tempo, não consegui fazer isso, aquilo. É uma pessoa ansiosa, é uma pessoa desorganizada ou os 2 juntos? Olha, antes de mais nada, obrigado pelo convite. A gente fala bastante na questão do tempo, né? Então, quando a gente pontua, eu não tenho tempo, a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre isso, significa que realmente a gente não tem o tempo, porque não somos os donos do tempo. Sim. Se assim eu fosse, não existiria toda essa situação em volta da questão do tempo. Mas uma coisa que é importante, e tu muito bem já respondeu, é a questão da organização. Existem alguns fatores ali que a gente pode observar depois, no que diz respeito à questão do tempo e do gerenciamento desse. Então, a pessoa é ansiosa. Isso não significa que ela não possa conseguir tempo. E a pessoa ansiosa, ela está vivendo um tempo que ainda não chegou. Entende, está vivendo lá na frente, né? Com certeza. E viver lá na frente, você nunca vai ter controle sobre o tempo mesmo, porque, como bem disse o doutor,
Ele não chegou, né, Luquinha? Pois é, muita gente não está adorando o tema de hoje, porque essa sensação, Solange, é de todo mundo. Tem gente aqui de mais idade, tem gente que é adolescente, está estudando, e muitas pessoas estão falando sobre a ansiedade mesmo, né? E sobre a questão do uso do celular também. Essa querida aqui, ela disse que a filha dela não sai do celular e não dá conta de fazer tarefa de casa e reclama do tempo. Existem alguns tipos de atividades que a gente acaba fazendo que nos distrai e faz perder a noção do tempo? Com certeza. Principalmente o celular é o carro-chefe na atualidade. A gente vê hoje, tem muita gente que não consegue deixar o celular, vai para o trabalho, por exemplo, que é um outro vilão quando a gente fala na questão do roubo do tempo. O camarada, ele deixa o celular e vai e sai. No caminho, ele lembra do celular. O que costuma fazer? Volta. Nossa, eu vou voltar, porque a minha vida acabou. Sou bem eu isso. Já fiz isso várias vezes. É muito engraçado. Às vezes, fecha aqui. O Luquinha às vezes esquece. O que você mais esquece? Carteira. Ele faz assim, ai, esqueci minha carteira lá em casa. Cabelo. Eu arranco os cabelos. Ele arranca os cabelos todos. Bom, por falar em tempo, a Nathalie, ela enviou pra gente uma pergunta no WhatsApp e você pode enviar também. Vamos conferir qual é a dúvida dela. Boa tarde, me chamo Nathalie Augusto, sou de São José dos Campos. Atualmente, sou dona de casa. Mas eu trabalho como manicure e eu trabalho de segunda a domingo e eu não estou tendo tempo para eu passar o dia com minha filha e meu marido. Que dica vocês sugerem para mim? Bela pergunta, porque ela está trabalhando, ela está produzindo e todos nós precisamos trabalhar para ganhar o pão do dia a dia, né? Enfim, como é que a gente organiza mais o trabalho e a família, doutor? Bom, essa conciliação, quando a gente fala a respeito da situação do tempo, primeira coisa a gente tem que pontuar o que é a percepção do tempo. Quando a gente para pensar a respeito da percepção do tempo, no sentido de que temos que saber o significado desta como o entendimento das dimensões do tempo em relação a situação das ocorrências ou dos acontecimentos passado, presente e futuro, a gente tem essa noção, estamos antenados com o que ocorre, com a questão do antes, o depois, o agora, a gente sabe realmente o que é tempo, a gente consegue conciliar numa determinada faixa as nossas atividades. Ela tem que priorizar, por exemplo, o que eu preciso dar para minha família, o que eu preciso dar para mim, o que eu preciso dar para o meu trabalho. É importante pontuar que o meu tempo é o mesmo tempo que você tem, que o Lucas tem, todos temos o tempo. O que vale são a priorização das nossas atividades, de cada um de nós, naquele período, naquele espaço de tempo que a nós é proporcionado. Ok. Então é questão de priorização. A Regina Célia, de Florianópolis, uma terra linda, um beijo, ela está dizendo assim, que a gente sabe que a gente está errando com o nosso próprio tempo quando a gente começa a saber que a gente não tá feliz, viu, Luquinha? Olha, Solange, hoje, de maneira muito especial, vocês estão muito carinhosos com a gente aqui no WhatsApp. E eu fico muito feliz com esse carinho. Pra gente é muito importante, né, Sol? Um abraço pra dona Cida. E vocês estão acompanhando a gente, conversando também, a Denise. Obrigado pelo carinho. Eu tô anotando os comentários, que hoje tem muita gente se identificando com o que a gente tá falando aqui, Sol. Então eu tô anotando os comentários de vocês. A gente já conversa mais com vocês. Mas agora, rapidinho, a Sol e também o Marvin Pinho trazem pra gente as notícias da redação. E o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido dos novos advogados do Partido Ecológico Nacional, o PEN, para adiar por 5 dias o julgamento que poderia ocorrer hoje, que pretende aí rediscutir o entendimento do STF sobre a execução da pena após as condenações em segunda instância. Lembram que a gente comentou que eles iriam rever hoje, poderiam colocar em pauta? Pois é, parece que houve um adiamento. E a gente vai até a Brasília com o repórter Valteno de Oliveira, que tem mais informações. Muito bom ter você aqui, Valteno. Boa tarde. Pois é, bom dia, amigos da TV Band Vale. Hoje é um dia muito importante no Supremo Tribunal Federal. Apesar do ministro Marco Aurélio Mello ter adiado por 5 dias a análise da liminar
na ação declaratória de constitucionalidade que deu entrada o PEN há cerca de 2 anos, a sessão de hoje não deixa de ser importante. Por quê? Porque está pautado também o julgamento do habeas corpus do ex-ministro da Fazenda de Lula, Antônio Palocci, que inclusive está preso no mesmo prédio que Lula, lá em Curitiba, e também os recursos da defesa do deputado Paulo Maluf, que também foi prefeito de São Paulo e que está cumprindo prisão domiciliar. Esses 2 temas são importantes porque eles sinalizam também para outros réus que estão na mesma condição. Palocci ainda tenta negociar um acordo de delação e o deputado Paulo Maluf está às vésperas de ter o mandato cassado na Câmara dos Deputados, já que tem processo aberto contra ele no Conselho de Ética. Então, por hoje, ficamos com esse tema na agenda. Na próxima terça-feira, o Supremo também é protagonista, porque a primeira turma vai julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador tucano Aécio Neves pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça. Mais do que nunca, o Supremo é o protagonista nesse momento da história, à medida que o Congresso Nacional está praticamente parado. Muito obrigada, Valteno, que está direto de Brasília aqui. Então, hoje, Palocci e Maluf na mira do STF. Na próxima terça-feira, senador Aécio Neves. E o ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, MDB, que cumpre pena em Curitiba, vai voltar para o presídio na cidade dele. A gente vai agora ter a redação do Falando Nisso com o nosso repórter Marvin Pinho. Boa tarde, Marvin. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também para quem acompanha o Falando Nisso, o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido da defesa do ex-governador Sérgio Cabral e autorizou a volta dele para um presídio no Rio de Janeiro. O Cabral foi transferido para Curitiba em janeiro, faz pouco tempo. A defesa de Cabral teve como principal alegação para a transferência dele a questão da condição dele de estar no estado de Curitiba atrapalhar a defesa. Votos a 1, a segunda turma do STF autorizou o retorno de Cabral ao Rio. O relator do caso, Gilmar Mendes, criticou tanto a transferência do ex-governador para o Paraná como o uso de algemas na ocasião. Afirmou que o preso responde a outras ações penais e que a transferência não atende interesses dos processos. O único voto contrário foi do ministro Edson Fachin. Também votaram a favor Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Sérgio Cabral foi transferido para Curitiba em janeiro, depois que investigadores encontraram no presídio de Bangu 8 regalias que incluíam uma videoteca e academia. E a gente paga para ver se essas regalias não vão voltar. Com todo respeito aos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Lewandowski, existe um artigo na Constituição brasileira, que é o artigo 5º, que diz o seguinte: somos todos iguais perante a lei. Parece que isso não está sendo cumprido. Como diz muito bem o ministro Barroso, a justiça no Brasil é feita para prender menino pobre, Luquinha. Bom, Solange, conversar com o Marvin agora sobre as estradas. Estou com imagens da Tamoios aqui, Marvin. Já comento sobre o tempo, que está um dia lindo por lá, mas parece também que está tudo muito tranquilo, o tráfego fluindo bem, é isso? É isso mesmo, Lucas. O motorista faz uma boa viagem na rodovia dos Tamoios, tanto quem sobe quanto quem desce a serra não encontra pontos de lentidão na rodovia dos Tamoios. É a mesma condição também da rodovia Presidente Dutra. Trânsito fluindo bem aqui no trecho do Vale do Paraíba até a capital paulista, sem nenhum problema nesse momento, Lucas. Obrigado, Marvin. Imagens da balsa aqui em São Sebastião, um pouquinho de paciência para o motorista, a gente vê uma fila grande, 1h30 de espera para quem está em São Sebastião e apenas 30 minutos, meia hora, para quem está em Ilhabela para fazer a travessia, né? Muito sol, calor, o tempo seco, será que vem chuva pela frente? Tenho boas novas para quem mora em São José, tá? Em Campos do Jordão, tempo seco, viu, Sol? Máxima de 22 graus, sem previsão de chuva. O mesmo em Jambeiro, máxima de 29. Em Taubaté e Cruzeiro, tempo seco também, máxima de 28 graus. Litoral Norte, tempo seco, tempo aberto, máxima de 29 graus, tanto em Caraguatatuba quanto em Ilhabela. Em São José dos Campos, hoje a previsão é de tempo seco, sem chuva, mas a partir de amanhã há uma pequena possibilidade de chuva em alguns pontos da cidade, máxima de 29 graus, quinta, sexta, e não muda muito até domingo, viu? Bom, o juiz Sérgio Moro ouve hoje Marcelo Odebrecht sobre esse processo que envolve o Instituto Lula. A gente já comenta com vocês isso no próximo bloco, não sai daí que a gente já volta, é rapidinho.